Você fez isso para que algo acontecesse com o bebê. Jade Benning, ela não ligou para o 911. Ela fez mais do que ligar para o 911. Jade Benning ligou para a única pessoa que sabia onde ela estava, sabia com quem ela estava, saberia que ela estava ligando assustada e pedindo ajuda. Nijaya Jackson disse que assim que ouviu a voz da melhor amiga, soube que ela estava assustada e precisava de ajuda. Jade Benning foi além. Ela se certificou de que Blaze Taylor não fosse a única pessoa a ouvir suas últimas palavras. Ela se certificou de que você ouvisse suas últimas palavras. Ela ligou para Nijaya Jackson e disse: Blaze, você está me assustando. Nijaya ouviu ele dizer: você está me assustando. Eu sei que você colocou alguma coisa na minha bebida. Eu sabia que minha bebida estava com um gosto estranho. Deixa eu ver o que tem no seu bolso. Deixa eu ver. Eu sei que você colocou algo na minha bebida porque nem consigo andar direito. Não sinto minhas pernas. Você colocou alguma coisa na minha bebida. Você fez isso para que algo acontecesse com o bebê. Acho que estou prestes a desmaiar. Jade Benning fez questão de que vocês ouvissem as palavras dela naquela noite em que ela estava tão animada por ter um encontro com Blaze Taylor. A melhor amiga dela foi até lá. Elas eram as únicas duas pessoas lá. A doutora Erin Carney deu uma explicação médica muito específica de que Jade Benning teria ficado sem pulso em até 30 minutos após ingerir aquela concentração de cocaína dissolvida em um líquido. Só havia duas pessoas lá. A prova e o testemunho que vocês ouviram na última semana da família e dos amigos de Jade Benning, as fotos, as coisas no celular dela. Ela estava tão animada por estar esperando esse bebê. Ela estava tão feliz e planejando o nascimento da sua menininha. Eu afirmo para vocês que não importa quantas perguntas foram feitas sobre fentanil ou carfentanil. Isso não muda em nada as evidências e provas que vocês têm que Jade Benning não queria se machucar nem machucar o bebê dela. Ela queria exatamente o oposto disso. A prova e as evidências apresentadas por Nijaya Jackson e pela doutora Erin Carney são provas além de qualquer dúvida razoável quanto às acusações de números 2 e 4. Que Blaze Taylor colocou intencionalmente aquela cocaína na bebida da Jade para matar o bebê. E Jade Benning foi morta quando ele fez isso. Você também tem a prova e o testemunho de Apple Denny. Ela descreveu para você um evento que aconteceu vários anos antes, em 2017. Mas quando ela soube do que aconteceu com Jade Benning e que Jade Benning estava namorando Blaze Taylor, ela soube imediatamente. Ela procurou e entrou em contato com pessoas porque sabia que tinha informações de que tinha sido ele. Ela testemunhou, contou para vocês sobre coisas muito pessoais que aconteceram com ela, mas ela descreveu o que aconteceu ao longo de 2 dias. O testemunho dela foi que ela teve que convencê-lo a não colocar algo na bebida de outra garota que estava se recusando a fazer um aborto para que ele pudesse causar o aborto sem que ela soubesse. Blaze Taylor escolheu cocaína. Ele escolheu o que colocar naquela bebida.
Ele escolheu uma substância que, como você ouviu de várias testemunhas, é conhecida por causar abortos espontâneos. A doutora Carney descreveu que é sabido que causa descolamento de placenta. E ela também testemunhou que isso não aconteceu com Jade Benning. Isso não aconteceu porque ele a matou. Eu afirmo para vocês que há provas e evidências que vocês ouviram durante a última semana que comprovam, além de qualquer dúvida razoável, todas as 4 acusações da denúncia, incluindo o assassinato premeditado em primeiro grau de Jade Benning. Blaze Taylor escolheu isso. Vocês viram quando ele voltou a entrar em contato com Jade Benning, eles tiveram uma conversa que explicou o que aconteceu em novembro de 2022. Essa é meio que uma conversa de brincadeira, mas Jade Benning disse: "Você me deu um ultimato maluco." Apple Denny também testemunhou sobre esse mesmo ultimato. Você tem a decisão de Jade Benning sobre o ultimato que ele deu a ela. Ela escolheu o bebê dela. Ela não escolheu Blaze Taylor. Ela não fez a escolha que Xavier Winford fez em 2017. Ela escolheu o bebê dela. Apple Denny deu essa mesma descrição do ultimato e vocês têm a informação de que não houve contato de 6 de novembro até 31 de dezembro de 2022. Jade Benning estava fazendo planos para o bebê dela. A vida dela estava seguindo em frente. Mas você também ouviu da família e dos amigos dela que durante esse tempo ela não estava postando nada sobre a gravidez nas redes sociais. Ela não tinha postado nada nas redes sociais sobre a gravidez no dia em que foi assassinada. Isso não foi divulgado. Quando Blaze Taylor volta para a vida de Jade Benning, esta é a prova que vocês ouviram de que ele não voltou recebendo essa oportunidade de braços abertos. Ele diz para ela de forma muito específica nessas mensagens que a vida dela está mudando. Isso vai ser uma questão para você. Em nenhum momento ele diz nós, nosso. Isso vai mudar a vida da Jade e ele não está mostrando isso como algo positivo, dizendo para ela não ser tão otimista. E Jade Benning, exatamente como suas amigas a descreveram, sempre otimista, ainda disse: "Tudo bem, mas eu vou conseguir fazer isso dar certo." Blaze Taylor não foi a nenhuma das consultas de pré-natal com o obstetra dela. Nenhuma. Ela pediu a ele de forma bem específica, enviando o evento do calendário e dizendo claramente: "Eu realmente espero que você possa ir. Eu adoraria que você estivesse lá quando eu descobrisse o sexo do nosso bebê. Se for menino ou menina, eu quero que você esteja lá." E ele não foi. E mesmo quando eles viram a sombra e ela teve que fazer exames de acompanhamento e depois outra consulta de acompanhamento, ele não foi a nenhum deles. A madrasta da Jade, Andrea, foi com ela no dia em que ela descobriu que teria uma menina. E a Jade ainda estava tão feliz, mesmo ele não estando lá. Você também tem provas do motivo pelo qual a Jade não estava postando, do porquê ninguém sabia que era o bebê dele. Ele era o pai. Você tem uma mensagem onde a Jade diz: "Eu conversei com minha mãe e deixei claro para ela não mencionar você ou a minha situação para ninguém."
Ela está defendendo ele e o pedido dele de que ninguém saiba que ele é o pai do bebê. Ele responde: mas está tudo bem, desde que a gente esteja na mesma página daqui para frente. Está tudo tranquilo, mas eu agradeço. No dia anterior ao assassinato de Jade Benning, no dia anterior, na noite antes de ser assassinada, Jade Benning queria ver Blaze Taylor naquela noite e ele não queria. Ele está mandando mensagens para Xavier Winford, com quem ele tem algum tipo de relacionamento desde 2017. Ele está mandando mensagens para ela e dizendo: você nunca deveria duvidar de nada quando se trata de nós. E ela diz: estou fazendo o meu melhor. E ele diz: eu sei, estou tentando te tranquilizar. Ela agradece a ele. Ele diz: farei qualquer coisa para te ajudar, é por isso que estou aqui. Ela diz: eu confio que isso seja verdade. E ele diz: ótimo, você confia em nós? Ela responde: sim. Ótimo, então você não tem nada com que se preocupar, tudo vai dar certo. Ela diz que ele é barulhento, ele responde: eu também. Eu te amo e preciso que você me ame de volta. E esteja apaixonada por mim. Ela responde que o ama e ele diz: ótimo, só quero que sejamos felizes juntos. Nós vamos ficar bem, só precisamos ficar juntas. E ela promete a ele que elas vão ficar juntas. Na noite seguinte, ele vai até a casa de Jade Benning para o encontro que ela planejou. Ela tem telas para que elas possam pintar quadros para o quarto do bebê. Ele vai até lá para o encontro com cocaína para colocar na bebida dela. Ele vai para o encontro à noite. O depoimento que você ouviu de Nijaya Jackson e de Keontae Jones sobre eles pararem lá, todo aquele tempo em que ele está embaralhando as cartas de Uno, ele está com a cocaína para colocar na bebida dela. Ele chega lá às 7 da noite. Eles aparecem às 7h30, ficam 30 minutos conversando sobre spades e tendo conversas aleatórias. E ele está com isso. Ele não liga para o 911 até 9h20, 9h27. Desculpa, a ligação que Jade faz é às 9h20, 9h27. Os paramédicos só chegam até ela às 9h50. O depoimento do Dr. Carney é que Jade recebeu a cocaína que ela ingeriu por via oral 30 minutos antes. Você tem essa fotografia das 8h29 que mostra o progresso. Ela não recebeu nada nesse momento. A próxima imagem que você tem é às 9h10 da noite. É em algum momento entre esse ponto e a próxima imagem da evolução que ela deve ter recebido a cocaína na bebida. (9h24) 9h24 da noite. É a próxima vez que haverá um evento. É depois desse marco de 30 minutos. Ela terminou a pintura. Você ouviu o testemunho da doutora Carney sobre como os sintomas começariam leves
mas iriam se agravar muito rapidamente. E das 9h24 às 9h28, você tem 4 minutos. 4 minutos depois que ele colocou isso na bebida dela, ele está lá e sabe o que fez. E por 4 minutos tira foto após foto. Com Jade Benning. Blaze Taylor foi até lá com um plano. Havia um plano. Ele já envenenou. E ele está tirando fotos com ela. Blaze Taylor não planejou que Jade Benning ligaria para Nijaya Jackson. Isso ainda não tinha acontecido. O último evento que aconteceu foi aquela foto deletada. E em 45 segundos, Jade está ligando para sua melhor amiga. O que você fez? Ela está ligando assustada para sua melhor amiga e não está falando com Nijaya. Ela está falando com Blaze Taylor. 6 minutos e 9 segundos. Ele está lá. Jade está dizendo para ele: eu não sinto minhas pernas, eu não consigo andar direito. Ele está lá e não está dizendo nada para ela. Tipo, Jade, o que está acontecendo? O que você tem? O que está acontecendo? Deixa eu te ajudar. Vamos, sente-se. O que está acontecendo? Você parecia bem um segundo atrás. Posso te trazer algo? Quer que eu ligue para alguém? Você não ouviu nenhum depoimento sobre isso da Nijaya Jackson. Você também ouviu Blaze Taylor contar ao detetive Smith naquela terceira entrevista. Ele estava descrevendo o que aconteceu naquela noite e disse que Jade estava tentando deitar. Ele não contou para ele. Então eu a ajudei. Ele disse que Jade estava falando com ele. Falando com ele. E então ele disse que ela não estava dizendo nada, né? Talvez ela estivesse meio que falando com Nijaya. Agora, nesse momento, quando ele conta isso para a detetive Smith, Nijaya Jackson já contou para todo mundo exatamente o que ouviu sua melhor amiga dizer. Ela contou para o pessoal do hospital, para o primeiro policial, para o segundo policial, para a detetive, para a família e para os amigos. Ela disse isso na cara do Blaze Taylor, tipo, você não contou para eles o que ela disse. Ele ficou lá parado por 6 minutos e 9 segundos, sabendo que colocou cocaína na bebida dela e que ela bebeu. Bem, ela disse essas coisas pra ele, tipo, eu sei que você fez isso. Ficou lá parado por 6 minutos e 9 segundos e não fez nada para ajudá-la. Em algum momento, Blaze Taylor percebeu que Jade ligou para Nijaya. Ele conta a detetive Smith que estava lá quando ela ligou para Nijaya e que falou com Nijaya ao telefone. E Jade disse a Nijaya que queria que ela fosse lá. O testemunho de Nijaya Jackson não foi contestado quanto a o que ela ouviu sua melhor amiga dizer e sobre o que aconteceu naquela noite. Blaze Taylor realmente ligou para o 911. Ele ligou. Mas ele já sabia que Nijaya tinha participado daquela ligação. Porque isso é antes de Nijaya voltar para o apartamento. Ela não contou a ninguém que ouviu o que ele disse. Ela não ligou para ele. Ela só liga para ele às 9h47 quando retorna a ligação para o telefone de Jade. É nesse momento que ela fala com ele.
Mas 5 minutos antes disso, depois que ele ligou para o 911... Você quer fazer isso? Não. A caminho. Eu acho... A caminho. Ok. Você quer fazer isso? Não. Ok. Ela está a caminho. Acho que ela está a caminho. Ok. Blaze Taylor está dizendo para a operadora do 911 que uma das amigas de Jade está a caminho. Ele ainda não falou com Nijaya Jackson, mas ele já sabe que ela está a caminho. Eu afirmo para vocês que a ligação para o 911 feita por Blaze Taylor foi porque Jade estragou o plano. Ele sabia que Nijaya estava vindo. É por isso que ele ligou. E mesmo assim, depois de 6 minutos e 9 segundos das últimas palavras de Jade Benning na Terra, ele nem liga para ela imediatamente. Ele não liga para o 911 de imediato para pedir ajuda para ela. Ele espera 2 minutos e 37 segundos. E então ele liga para o pai dele, que é uma ligação de 30 segundos. Não houve nenhum depoimento sobre se essa ligação sequer foi atendida. Passam-se 3 minutos e 28 segundos entre o fim da ligação com Nijaya e a ligação para o 911. Não havia nenhum copo com cocaína que foi recolhido naquele apartamento. Se passam 3 minutos e meio antes dele ligar para o 911. Você tem as declarações que ele deu à detetive Smith. Blaze Taylor diz para ele, não tem álcool nenhum. Não. E nós dois bebemos a mesma coisa. E então perguntam se ele limpou alguma coisa. E não houve limpeza. Ele diz que Jade limpou um pouco. Houve uma certa limpeza feita por ela, mas ele não estava limpando nada no apartamento. E quando perguntaram se eles voltaram para pegar os copos, se o laboratório encontraria algo, ele disse que não encontraria. Agora, há pelo menos 2 minutos e meio antes da ligação para o 911, e isso é só a ligação para o pai dele. Existe esse período de tempo? O que está acontecendo? O copo acaba ficando perto da pia. A detetive Reese testemunhou que parecia que ele tinha sido lavado. A câmera, isso depois que Nijaya Jackson moveu a câmera de volta para onde ela normalmente estaria. Isso é de 3 dias antes. Isso é o que a câmera teria capturado. Se alguém tivesse ido até a ilha da cozinha e feito qualquer coisa com qualquer um dos copos, isso teria aparecido naquela câmera. Mas aquela câmera não estava onde normalmente ficava quando as amigas dela, graças a Deus, foram ao apartamento dela para protegê-lo e garantir que as evidências fossem coletadas. Foi lá que encontraram a câmera. No quarto dela, com as persianas levantadas, em um lugar que não captaria nada do que aconteceu com Jade Benning na cama dela e nada do que aconteceu na cozinha. Você percebe as selfies que elas tiraram por 4 minutos enquanto a cocaína estava comprimindo os vasos sanguíneos dela antes que pudesse fazer o coração dela parar. Elas estavam todas à direita, fora daquele ângulo da câmera. A ligação para o 911 que acontece 3 minutos e meio depois que a ligação para a Nijaya termina.
Ouça a ligação e veja onde ele está. 21:38. 25/2023. 1068 segundos. Eu vou para a estação em breve. Não tenho certeza se... Eu vou conseguir sair, mas acho que ela teve um pouco de reação. Então, tem muitos deles, então precisamos encontrá-la. Não sei se há algo que não sabemos, mas tem muitos homens lá. Com os outros que aparecem, não acho que ele esteja olhando. Só um segundo. Estou olhando. Ok. É 450/4018, eu não sei. Dr. King, isso eu sei. Vou mostrar quem é a garota quando eles chegarem. Não tem nada na esquina aqui, senhor? Eu tenho que ir. Ontário. É sobre a altura em Ontário. 1522. Sim. É o Ontário 1522-1551, hein? Então, o Ontário 1522. Estou correndo de volta para o quarto para ver como ela está. Ele está lá fora. Pode não ser o copo de tinta perto da pia. Ele teve todo esse tempo. Ele está correndo lá fora. Ele não está lá com Jade. Ele contou para os 2 policiais, para a detetive Smith, para todos. Ela vomitou, pediu para ligar para o pai. Ele mandou desligar. Liguei para o 911. Ele está correndo lá fora, nem está com ela. Eu sei o que está acontecendo. Esse número bem aqui. É 81, tá bom, Elder? Uh, 2324, certo? Ela já acordou agora? E ela tem... Você acha que ela já pegou a comida líquida? Eu não sei. Temos 500 monstros. Não sei se podemos fazer alguma coisa. Eu posso fazer qualquer coisa hoje ou qualquer coisa. Mas está tudo bem hoje. Eu não sei o que a televisão está passando. Não sei o que está no ar. Então ele não quis me perguntar. Eu não sei. Acho que sim. Eu não sei. Acho que você não vai olhar nada. Ok, pode ser uma lata de líquido. Você vai... Isso, Catherine. Sim, então ela se sente como uma mulher? Sim, ok, sim, ok. Ela tem coisas que parecem estar inchadas. Parece que ela está roncando. A doutora Carney explicou que a respiração agônica significa que ela está muito perto de uma parada cardíaca total. O Sr. Taylor a descreve como respirando e consciente durante toda a ligação para o 911. Eu afirmo para vocês que não está claro se ele está dando alguma informação em tempo real ou se ele está apenas descrevendo o que já aconteceu.
Ele liga para o 911 sabendo que Nijaya Jackson está a caminho e que ela vai encontrar Jade Benning sem pulso. Ele liga sabendo o que deu para ela. Quando a encontraram, ela estava de bruços na cama dela, com a boca no edredom, com vômito rosa que testou positivo para cocaína. Eu digo para vocês, não importa o que tinha na bebida, não importa se tinha alguma outra coisa misturada nela, isso não importa. A prova comprovada neste caso é que Blaze Taylor colocou seja lá o que for na bebida de Jade Benning. Ele fez isso e depois ficou por 30 minutos. Ele fez isso sem pensar que seria o único a ouvir as palavras dela. Ele fez isso achando que você nunca ouviria. Ouçam as palavras dela. Jade Benning disse: você colocou algo na minha bebida. Você fez isso para que algo acontecesse com o bebê. Blaze Taylor é culpada de assassinato em primeiro grau de Jade Benning. Ele é culpado pelo assassinato em primeiro grau da filha que ela esperava. A prova e as evidências neste caso comprovam isso além de qualquer dúvida razoável. Ele é culpado das 2 acusações de homicídio durante a prática de outro crime grave porque ele escolheu. Ele escolheu dar cocaína para ela. Ele escolheu colocar na bebida dela. E ele escolheu matar tanto ela quanto a bebê que ela estava esperando. E vamos pedir que vocês emitam um veredito de culpa em todas as 4 acusações da denúncia. Bom dia. Estar aqui no final do julgamento e tentar juntar tudo sempre é muito difícil para mim, porque o peso é sempre muito grande. E o trabalho de vocês nunca é, ou então nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas estamos aqui. E uma das coisas que eu quero é falar com vocês sobre as palavras que vocês nos deram, não só para mim, mas também para o Estado. Não só para o Sr. Taylor, mas também para a família da Jade. Não importa o que aconteça como resultado disso, ainda é uma tragédia. Ainda é um incidente muito terrível que aconteceu. E há apenas uma pergunta que precisamos responder. É se Blaze Taylor, na opinião e no entendimento de vocês, é culpada além de qualquer dúvida razoável. Existe apenas uma pergunta ou uma coisa que vamos pedir a vocês, que eu vou pedir a vocês, que Blaze vai pedir a vocês, que a família dele vai pedir a vocês. Isso é cumprir com a sua palavra. Cumpram a palavra que cada um de vocês nos deu. E isso é que vocês poderiam seguir a lei. Vocês não podem, nós não podemos construir um sistema de justiça baseado na emoção, baseado na compaixão, baseado apenas no simples fato de que uma tragédia aconteceu. Toda vez que um ente querido parte deste mundo, é triste e é uma tragédia. Mas isso por si só não pode conduzir o nosso sistema de justiça. O que não podemos fazer é dizer que só porque alguém perdeu a vida, que não precisamos seguir a lei, que não precisamos exigir que o Estado cumpra seu ônus da prova. Porque caso contrário, esse sistema desmorona.
Podemos falar sobre a dor que uma mãe sente ao perder um filho. Podemos falar sobre uma jovem linda e sua filha que não está mais entre nós. E se você não for humana, você não vai sentir dor. Mas se você for humana, você vai sentir dor. Mas isso não deve influenciar na sua decisão. Para que essa coisa que chamamos de Constituição funcione, você precisa deixar isso de lado. E essa foi a palavra que você nos deu. Esse é o juramento que você prestou. Existe um ônus aqui. E eu menciono isso porque é por isso que estamos aqui. Não estou mencionando isso de fachada, nem fazendo isso. Eu só estou te lembrando do que diz a lei. Eu só estou te lembrando do que rege este julgamento. Todo réu tem o direito garantido pela Sexta Emenda a um julgamento justo e imparcial. Todo cidadão acusado de um crime deve ter um julgamento justo e imparcial por júri. E no final das contas, quando esses jurados tomam uma decisão sobre se ele é inocente ou culpado, eles devem aplicar esse ônus da prova e devem exigir que o Estado o cumpra. O que você não pode fazer é dizer, bem, então o que aconteceu com ele? Se ele não fez isso, então o que aconteceu com ele? Bem, eu não sei. Bem, eu também não sei. Bem, então ele deve ser culpado. Porque ele não nos provou que não foi ele. Mas lembrem-se, nós não precisamos fazer isso. Esse não é o nosso ônus da prova. Eles é que devem provar para vocês o que aconteceu com a senhorita Bennet. Eles devem provar para vocês, além de qualquer dúvida razoável, o que aconteceu naquela noite. Não nós, não a defesa. Então você se pergunta, bem, o que aconteceu? Se ele não fez isso, o que aconteceu? Você vai dizer isso 1 milhão de vezes porque é uma reação natural ao que estamos enfrentando. Mas lembrem-se, enquanto vocês estiverem nessa jornada, deliberando lá atrás, analisando as provas, lembrem-se de que eles precisam provar isso para vocês. Vocês nunca podem impor esse ônus a Blaise. Vocês não podem. No momento em que fizerem isso, o direito a um julgamento justo garantido pela Sexta Emenda desmorona. E uma vez que isso desmorona, o sistema desmorona. E uma vez que o sistema desmorona, você tem pessoas sendo condenadas injustamente e ficando na prisão por muito tempo, tentando provar sua inocência. E não era assim que deveria funcionar. Não era assim que nossos antepassados pretendiam que funcionasse. Então, dito isso, vamos falar sobre isso. Lembre-se, quando chegamos aqui em 22 de junho de 2026, lidamos com uma conclusão oficial de indeterminado. O modo de morte neste caso, pelo próprio médico legista do Estado. Ela tinha a opção de escolher homicídio. Ela sabia dos fatos. Você ouviu da doutora Carney muito antes de você. E ela não conseguiu descobrir qual era a classificação da morte. Ela classificou como indeterminada. E ela ainda a classifica como indeterminada.
Agora você tem a tarefa de decidir se consegue ou não superar esse obstáculo e concluir que foi homicídio, além de qualquer dúvida razoável. Quero conversar com vocês primeiro sobre os fatos deste caso e o que vocês aprenderam desde que chegaram aqui. O que eu não quero que vocês façam enquanto seguimos nessa jornada é entrar nesse ambiente e dizer para si mesmos: eu quero viver no mundo da fantasia. Eu quero que tudo seja perfeito. A vida não é perfeita. E quanto mais você envelhece, mais você aprende isso. Quanto mais você envelhece, mais difícil fica. Confie em mim quando eu digo isso. E nós que temos mais de 50 anos podemos te contar sobre coisas que vivenciamos na vida que são boas, que são feias, coisas que aprendemos ao longo do caminho. Como tratamos as pessoas no passado, como interagimos com as pessoas no passado, como respondemos às pessoas no passado e como respondemos às pessoas agora. Você aprende ao longo do caminho. Mas o que a vida não é, é uma vida padronizada e perfeita. Isso não é vida. Então vamos falar sobre Blaze e Jade. Elas se conheceram. No hinge. Elas ficaram um tempo conversando, na verdade nem posso dizer que namoraram. Elas só interagiram por um tempo, mas nunca chegaram a se encontrar de verdade. E lembre-se, são pessoas jovens. Elas tiveram relacionamentos casuais, não só entre si, mas também com outras pessoas. E não foi só a Blaze que namorou outras pessoas. As duas namoraram outras pessoas. Elas eram adultas. Elas consentiram. Ninguém fez nada de errado porque todas concordaram. Que você pode namorar outra pessoa e você também pode namorar outra pessoa. Talvez não queiramos viver assim, mas foi a escolha delas para suas vidas. Então, quando você ouve os fatos sobre Blaze mandando mensagem para outra pessoa, isso não era nada contra Jade, porque ela estava de boa com isso. Então, não deixe o Estado fazer você pensar que só porque ele estava namorando outra pessoa e mandou mensagem para essa outra pessoa, isso era algo nefasto ou errado. Não era. Ele não precisava esconder isso. Ela sabia disso. Ná já te contou isso. Ela disse isso para os policiais. Ela disse que eles não estavam namorando desse jeito, eles não eram exclusivos. Então, não importa quantas vezes o Estado diga que Blaze estava trocando mensagens com outra mulher, não há nada de errado nisso. E isso não tem nada a ver com o fato de ele ter cometido assassinato ou não. Então não sigam por esse caminho, pessoal. Foquem no que vocês vieram fazer aqui. E eu quero deixar claro quando digo que, quando estamos falando sobre fatos, se vocês se lembram, na seleção dos jurados, eu tinha um slide e nele estava escrito fatos em branco. E eu perguntei para cada um de vocês se tudo bem, mesmo que às vezes os fatos fossem desagradáveis, mas que eu precisava compartilhar isso para que vocês tivessem todas as informações para tomar uma decisão. Seria injusto com Blaze se não tivessem todos os fatos. Então, não pensem que esses fatos que estamos apresentando são para culpar ou envergonhar alguém, porque não são. Mas seria injusto vocês não terem todos os fatos para que possam chegar a uma conclusão. Uma conclusão que faça sentido com base nas evidências deste caso. Porque é assim que vocês chegam a um veredito sólido. É por causa das evidências. Não por simpatia e não por raiva. Porque eu quero lhes apresentar fatos. É só isso que eu quero fazer. Então, quando eles estão se relacionando casualmente,
Eles se conheciam há menos de 90 dias. Isso é um fato. Eles se encontraram em agosto e antes do final do mês já estavam transando. Isso é um fato. E eles estavam transando sem camisinha. Isso é um fato. Sabemos disso porque se não fosse assim, ela não teria engravidado achando que era do Moisés. Então, quando ela descobre que está grávida, ela e sua melhor amiga estão tentando decidir quem era o pai. Porque naquela época ela não tinha certeza. E nós conversamos sobre isso com Najá. E para mim, acho que esse é um fato crucial para você considerar. Porque se ela não tinha certeza de que Blaze era o pai do bebê, ele também não tinha. Então você teria que acreditar que ele mataria ela e aquela criança, sem nem saber se era dele ou não. Isso é um fato. Então ela conta para ele que está grávida. E ele não fica nada feliz com isso. Ela está feliz. E isso é ótimo. Não há nada de errado com isso. Mas Blaze, por outro lado, conhecendo ela há apenas 90 dias, talvez ele não esteja feliz com isso. Eu te garanto, ele não é o primeiro ser humano que aos 20 e poucos anos teve uma gravidez inesperada e não ficou feliz. Eu te garanto que ele não é o único ser humano que já se sentiu assim. E eles querem que você acredite que esse é um fato horrível que daria a ele motivo para matar ela e o bebê. A maioria das pessoas na casa dos 20 anos que engravidam alguém que mal conhecem em menos de 90 dias, eu aposto que pelo menos 50% não ficam felizes. Isso é coisa da vida real. Isso não é nada nefasto, isso é apenas coisa da vida real. Hoje vou falar com vocês sobre coisas da vida real. Porque se vocês se lembram, ouviram da Najá, elas estavam falando sobre possivelmente ir para a Indiana para fazer um aborto. Lembrem-se, a Najá estava dizendo que eram 2 semanas, 8 semanas, é melhor você tomar uma decisão e ser rápida se é isso que você quer fazer. E ela disse, sim, é isso que eu quero, eu preciso tomar essa decisão. Vocês ouviram esse depoimento. No final, ela decidiu ter o bebê, o que é um direito dela. Mas, de alguma forma, tudo bem ela considerar o aborto, mas não era aceitável que Blaze considerasse isso. Isso não é justo. Não deixe que eles transformem isso em um fato nefasto que automaticamente vai levar vocês a concluir que foi assassinato. Ambos consideraram isso. É que o prazo dela era mais curto do que o dele. E seria injusto você puni-lo se não punir ela também. Em algum momento eles conversam sobre isso. Aparentemente, Blaze ainda estava na mesma posição, mesmo depois que ela mudou de ideia. E ela, com a força que obviamente tem ou tinha, disse, olha, eu não vou mudar de ideia. Você já tomou sua decisão. Se não quer fazer parte da vida desse bebê, então suma daqui. Eu estou bem. E ele disse, tudo bem. Você não vê depois disso, porque Najá, eu fiz essas perguntas para ela. Você não vê. Depois disso, Blaze ficava ligando para ela o tempo todo, tentando convencê-la a fazer um aborto, tentando manipulá-la para fazer um aborto, mandando várias mensagens, tentando acalmá-la.
Porque se no final das contas o plano dele fosse tentar matar o bebê, faria muito mais sentido fazer isso logo no começo do que esperar até ela estar com quase 6 meses de gravidez. Por que você esperaria alguém chegar a 6 meses de gravidez se esse era o seu plano desde o começo? Lembre-se, ela voltou a ter contato com ele no dia 31 de dezembro. Então ele vai prolongar isso e deixar o feto crescer mais 2 meses. Isso não faz sentido. Ele poderia ter feito isso antes. Isso teria feito sentido. Isso teria sido mais fácil. Um aborto espontâneo nos primeiros 90 dias, isso faz sentido. Algumas pessoas nem contam para os outros que estão grávidas nos primeiros 90 dias até terem certeza de que passaram do primeiro trimestre. Mas ele vai esperar até ela ter 6 meses. Então ela toma a decisão, ela diz, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. E ele respeita isso. Ele respeita os desejos dela. Agora, se ele estivesse tramando e arquitetando esse plano maligno, por que ele não começaria a manipulação imediatamente? Najat disse que gostava dele. Ela queria ficar com ele. Seria fácil para ele fazer isso. Mas ele não fez. E eu acho que esse é um fato muito importante. Porque se você se lembra daquela mensagem de texto que eles leram com licença... Para você. Eu quero te lembrar daquela mensagem de texto... É a Jade, lembre-se, eles leram para você. Da próxima vez eu vou junto para a aventura, RSR Blaze diz ELOL, tá bom. Isso se você quiser, claro, é a Jade, RSS. Ele diz que ainda precisa ter um emprego primeiro. E segundo, você provavelmente não vai viajar muito por um tempo. Quando a próxima temporada chegar, acho que você não vai poder simplesmente fazer viagens de última hora nos fins de semana, considerando que vai ter outras responsabilidades. Não estou tentando ser negativa nem nada, só estou sendo realista. Quer dizer, seria ótimo se você pudesse, mas é improvável. O que isso significa? Isso quer dizer que no ano que vem, nesta época, você será mãe. Ela tem 23, 24 anos, 24. Você vai ser uma mãe jovem. E isso vem com muitas responsabilidades, então comece a colocar a cabeça no lugar. E se essa vai ser a mãe dessa criança, deixa eu te dar um conselho. Homens que cuidam dos seus assuntos querem que as mulheres, a mãe dos seus filhos, também cuidem dos seus assuntos para que possam dar um bom exemplo para a criança que estão criando. Não deixe o Estado transformar isso em algo do tipo, ele foi tão malvado. Não, ele falava a verdade para ela. E nós, que somos mães, sabemos a responsabilidade que é criar uma criança. Muitas vezes, você perde viagens porque precisa ficar em casa com seu filho. Você não pode viajar como costumava fazer quando era solteira. Comece a pensar nessas coisas. O estilo de vida que você leva saindo com suas amigas, bebendo e se divertindo. Isso vai mudar. É isso que ele diz a ela. Não por maldade, mas por sinceridade. Qual o problema nisso? Então ele continua dizendo, ou ela diz, kkk, tudo bem, não quis deixar tudo tão sério, mas sim as responsabilidades vão ser diferentes. Mas a vida ainda vai continuar acontecendo, só que de um jeito diferente. E eu entendo o pensamento realista sobre isso também. Faz parte da grande mudança, ela diz. E ele diz, especialmente para você.
Eu me lembro de quando fiquei grávida. Minha mãe disse algo que nunca vou esquecer. Isso faz toda a diferença. Ela disse, querida, esse vai ser o seu bebê. Nada se compara a uma mãe com seu filho. Os pais amam seus filhos, sim, amam. Mas eles não amam do jeito que a mãe ama. Essa mãe levanta toda manhã. Essa mãe tem que pentear o cabelo. Essa mãe precisa levar a criança lá fora e o pai também deveria participar. Mas a realidade é... os homens não chegam nem perto das atividades diárias que uma mãe faz com seu filho. Isso é a realidade. Talvez ele visse isso diariamente com a própria mãe. Ela diz que não queria começar uma conversa séria com a gente. Desculpa. Ele diz, mas a gente não precisa, não tem que ser super sério. Não queria vender sonhos falsos, pois seria ótimo se você pudesse vir nas minhas viagens de trabalho. Mas eu só sinto que não é realista, nem financeiramente, nem viável, simplesmente pegar um voo do nada e sair para um fim de semana. Nós somos jovens. O dinheiro já está curto. A gente não pode simplesmente gastar dinheiro em viagens de fim de semana e esse bebê está chegando. E eu posso mentir para você ou posso ser sincera com você. Blasi não venceria aqui, não importava. Se ele tivesse mentido e vendido um sonho para ela, estariam te dizendo isso. Mas agora ele está sendo verdadeiro com ela, sendo honesto com ela. E agora isso também está errado. Preferiria que ele mentisse? O homem estava tentando ser honesto. O homem estava tentando ser responsável. E de alguma forma isso também está errado. Não é nada demais. Eu sei que você não quis dizer desse jeito, mas eu só não queria ser do tipo que fala, sim, vou te levar na próxima no ano que vem, sabendo que provavelmente é mentira. Ela disse, entendo, querida. Não é que nunca possa acontecer porque vou ter um bebê, mas, sendo realista, não daria para ser de última hora. Planejar as coisas sempre será uma opção, mas a vida não para por causa disso. Risos. Ainda vamos ter uma vida, só que diferente. Ele diz, eu entendo, mas você não pode minimizar o quanto as coisas vão mudar para você. Você precisa encarar a realidade de que as coisas vão mudar muito para você e vão mudar drasticamente. Sua rotina diária não vai ser a mesma. Sim, a vida continua, mas ela muda para sempre, de forma drástica. Não estou dizendo que acabou nem nada, mas às vezes me preocupa quando você minimiza isso e age como se não fosse nada demais. E eu sei que você sempre quer ser super otimista e tal, mas eu sinto que você precisa ser honesta consigo mesma sobre a situação e saber o que te espera no futuro. Agora vamos voltar um pouco nisso. Ele diz, às vezes me preocupa quando você minimiza isso. Isso significa que houve algo no passado que fez com que ele, com a mulher que potencialmente será a mãe do filho dele, começasse a ter conversas sérias com ela. Ei, cara, vamos planejar isso direitinho. Comece a pensar direito. Então tem alguma coisa acontecendo lá que fez ele sentir que deveria ter essa conversa com ela. Se ela vai ser a mãe do filho dele... Qual é o problema nisso? Na verdade, isso pode ser bom. E então ele diz, eu só quero ter certeza de que você entende a gravidade da situação e que está se preparando para essas realidades. Só isso. Ela diz, eu não estou tentando minimizar as coisas. E às vezes eu posso ser super otimista. Ela admitiu isso sobre coisas que podem ser assustadoras.
Mas eu realmente paro para pensar e processar que haverá mudanças drásticas na vida e me preparo para as realidades difíceis tanto quanto posso que estão por vir. Eu não estou tentando fazer parecer que tudo vai ser um mar de rosas. Eu estou ouvindo e entendendo tudo o que você está dizendo. Ele gostou. E então ele diz: Ei, que horas você vai trabalhar? Ela diz por volta das 3. Ela não se chateou com a conversa. E se você se lembra, Sr. Devlin, quando ele estava testemunhando sobre algumas das mensagens de texto entre eles, você se lembra quando ela disse que ficava excitada quando ele falava sério com ela? É disso que se trata. Isso saiu da boca dela. Fico excitada quando você fala sério comigo. Algumas pessoas gostam de namorar e estar com pessoas que as motivam a serem a melhor versão de si mesmas. Pessoas que as cobram, que as fazem assumir responsabilidade. Oi, eu sou a tia da Charmin. E eu sempre digo eu nunca quero ser a pessoa mais inteligente da sala, porque como eu vou melhorar assim? Então, quando você se sente atraída por pessoas que são responsáveis e é com elas que você se conecta, você espera que isso te faça uma pessoa melhor. Todos os nossos pais já nos disseram: preste atenção nos seus amigos. Preste atenção com quem você anda. Olhe para as 5 pessoas mais próximas da sua vida e você verá o seu futuro. Então ela não teria dito que fica excitada ao ter conversas sérias com ele se não ficasse. E essa foi a natureza daquela conversa. Agora, houve muita conversa sobre como Blaze simplesmente ignorou completamente o bebê, ignorou totalmente a gravidez dela. Como se ele simplesmente a estivesse empurrando para o lado, esperando o momento perfeito para matar ela e a criança. Porque, se você perceber o tom daquela conversa por mensagem de texto, eles estavam falando sobre o futuro. Para que falar do futuro se vai matá-la de qualquer forma? Você nem precisaria dessas conversas. Você poderia simplesmente fazê-la se sentir maravilhosa e satisfeita. Você não faz planos e não tenta ajudar a pessoa a ser mais realista sobre o que é preciso para ser mãe, se essa não é a sua intenção. Para que ela seja mãe. Isso nem faz sentido. Então eu queria te mostrar algumas coisas porque não conseguimos te mostrar tudo no telefone. Porque se você lembra quando eu perguntei ao Sr. Devlin, tinha muito mais coisa lá dentro? Ele disse que sim, nós só fornecemos uma amostra. Então, algumas dessas mensagens de texto diziam: Blaze me contou ontem à noite. Ele assinou uma assinatura mensal de fraldas dessa empresa. Kudos, cac... Por que ele faria isso? Se ele quisesse matar a criança... Você chegou a dizer que sabia que ele e a senhorita Jing falaram em dar o nome Jim ao bebê? Lembra quando perguntei isso para Nishaya Jackson? E ela disse que sim. Eu disse, bem, isso seria estar envolvido com o bebê, não seria? Ela disse, quero dizer sim. Porque lembre-se, o nome dela é Jade, o nome dele é Blaze. E então eles iam chamar o bebê de Jim. Isso é estar envolvida. Pode não ter sido no nível que ela gostaria. E eu te garanto mais uma vez, se estamos falando da vida real, há muitas mulheres por aí que adorariam que seus parceiros fossem um pouco mais envolvidos com a criança. Eu com certeza sei que eu adoraria. Aqui o Blaze faz carinho na sua barriga, Hess? Às vezes. Se ele está escolhendo nomes, fazendo uma assinatura de fraldas e fazendo carinho na barriga dela, então o que estamos realmente dizendo é que ele não estava fazendo isso no nível que talvez ela quisesse. Não é que ele não estivesse fazendo isso de jeito nenhum.
Vamos agora para o dia em questão, porque já sabemos como eles se conheceram. Sabemos como eles namoraram. Sabemos qual era o entendimento. Ambas consideraram o aborto em algum momento. Uma delas mudou de ideia mais rápido do que a outra. Elas voltaram a ficar juntas, estão tendo conversas realistas. E lembra, eu te falei sobre antes, durante e depois. Porque ninguém viu Blaze colocar cocaína na bebida da Jade. Ninguém viu isso. Isso é indiscutível. Ninguém viu a Blaze dar álcool para ela. Falaremos sobre isso mais tarde. Ninguém viu. Então, o que isso significa é que este é um caso baseado em provas circunstanciais. E para que vocês cheguem a uma conclusão adequada em um caso baseado em provas circunstanciais, porque esses são os mais perigosos. Porque ninguém viu o que aconteceu, vocês precisam considerar todas as circunstâncias que cercam o caso. Frequentemente, o crime está na tentativa de encobrir tudo. Tenho certeza de que vocês já ouviram isso. Então você tem as categorias do antes, do durante e do depois. O que sabemos, e como eu disse, não estou fazendo isso para envergonhar ninguém, porque se eu estivesse, eu teria um monte de mensagens ali sobre drogas e todo tipo de coisa, mas não é isso que estou fazendo. A única razão pela qual estou compartilhando essas informações com vocês é para que vocês possam ter os fatos, como eles realmente são. Então, quando falamos sobre antes, só havia uma pessoa envolvida com drogas e não era a Blaze. Vocês não ouviram nenhuma prova de Blaze comprando cocaína, fumando maconha, usando cogumelos, ficando bêbada, bebendo álcool. Na verdade, foi exatamente o oposto. A prova que vocês ouviram é que Blaze não bebe e não usa drogas. No entanto, o que vocês ouviram é que Jade realmente bebe até ficar bêbada. E ela usa drogas. Então isso é de antes. Lembrem-se, isso é circunstancial. Então considerem todos os fatos que cercam isso. Jade convida Blaze para ir até sua casa. Isso é importante porque Blaze não sabia que Jade ia convidá-lo para ir até sua casa naquele dia. Ele tinha acabado de vê-la no dia anterior. Lembre-se, eles tinham ido ao Waffle House. Então, 2 dias antes disso, ele estava com ela. Que ele poderia ter executado o plano elaborado, mas não fez isso. E então, espontaneamente, ela o convida para ir à casa dela novamente. Este já é o 3º dia seguido agora. E então você vê aqui também, você vai estar livre por volta das 7 horas? Sim, eu adormeci assistindo Outer Banks e acordei com tiros no seriado. Mas sim, eu devo estar livre. Ellen kkkk, acordei toda confusa pra caramba. Ok, vou fazer planos pra gente. Pode sim, pode vir com roupa confortável pra minha casa. Ok, parece ótimo. Que bom, estou saindo agora, ela disse. Isso é às 3h50. E ele diz, como foi o trabalho? Então agora esse plano espontâneo é às 3h50. Ele tem 3 horas para bolar o plano elaborado de matá-la. Lembre-se, ele não sabia que ela o convidaria para ir lá naquele dia. Então, ele vai até lá. Quando ele chega, são 7 horas. Ele está lá. E então Nijaya e Keontae aparecem. Ele não sabia disso, né? Agora, se o plano dele sempre foi matá-la naquela noite, você pensaria que assim que Keontae e Nijaya apareceram, se ele tivesse um mínimo de bom senso, ele desistiria do plano. Mas não, ele é ousado. Mesmo com a melhor amiga dela indo até lá e vendo ele sozinho com ela no apartamento.
Quase 6 meses de gravidez, 25 semanas, se não me engano, foi o que a autópsia disse. Ele decide, vou seguir com o plano e matá-la mesmo assim. Eu sei que me viram aqui dentro, não importa. Eu vou fazer isso de qualquer jeito. E então eles comem. Nijaya e Kyuntae, eles vêm, conversam, interagem. Ele os convida para ficar. Ele os convida para ficar. Por que você os convidaria para ficar se o seu plano é matá-la? Para ter testemunhas? Não. Então eles ficam, conversam. Ele está embaralhando cartas de Uno. Porque o assassino que não bebe nem usa drogas joga Uno e depois mata mulheres grávidas no tempo livre. E então eles vão embora, depois conversam e dançam. Eles tiram selfies. E então chega a ligação. São 9h29. A primeira ligação de Nijaya. E o motivo pelo qual eu quis apresentar dessa forma foi porque houve tanta conversa sobre essa limpeza elaborada que ele deve ter feito. E eu queria que você visse que não houve tempo para isso. Porque agora estamos na fase do que aconteceu durante os fatos. Então, às 9h29, Nijaya liga, e essa ligação dura 6 minutos e 9 segundos. Isso nos leva até 9h35 e alguns segundos. E eu acho que o intervalo entre esse horário e quando ele liga para o pai dele às 9h38 e 12 segundos é de cerca de 2 minutos. Agora veja bem. Jade está tendo uma emergência médica. Está acontecendo de tudo. Ela está espumando pela boca, tremendo e parece roncar. Pedem para ele pegar uma toalha, limpar sua boca e colocá-la de lado. Ele está tentando cuidar dela. Mas ele está sendo punido por isso. E se ele não tivesse cuidado dela, ele teria sido punido por isso. Mas mesmo assim, enquanto ele está ligando, ou na ligação às 9h29, quando Nijaya diz isso, ela está dizendo: você colocou algo na minha bebida, o que você colocou na minha bebida? Você se lembra da mensagem de texto que Nijaya enviou depois de ouvir: você colocou algo na minha bebida? Você está falando comigo? Eu quero que todo mundo pense no seu melhor amigo. E o seu melhor amigo te liga. Quero que você imagine isso. E você atende o telefone e diz alô. E eles dizem para você do outro lado da linha: você está me esfaqueando, você está atirando em mim, você está me matando. Você vai dizer: você está falando comigo? Você sabe que eles não estão falando com você. Você vai dizer: o que foi? O que está acontecendo aí? Preciso ir te buscar? Preciso ligar para tua emergência? Essa é uma resposta natural. Mas em vez disso, você manda uma mensagem dizendo: você está falando comigo? Lembre-se, ninguém mais ouviu exatamente o que estava acontecendo naquela ligação. Ninguém, exceto Nijaya. Vamos analisar os fatos sobre isso. Por mais que ela diga que isso foi a pior coisa que já ouviu, a amiga dela corria tanto perigo. Perigo, tanto sofrimento. Foi horrível, foi assustador. Ela sabia porque tinha acabado de sair de lá. Sabia que ele estava naquele apartamento. Ela estava naquele apartamento sozinha com um homem que, segundo ela, estava tentando matá-la. Mas ela não liga para o 911. Em vez disso, ela liga para Kyuntae, que só conheceu Jade 2 vezes. E aparentemente ele atende o telefone. Eles estão conversando. Pelo menos ele diz que conseguia ouvir ela tentando falar. Se ela está tentando falar, a doutora Ola Sugar disse que ela precisa estar respirando para conseguir. Lembre-se que ontem realmente disse que ouviu a voz dela. Mas mesmo assim, por mais grave que a Nijaya explique que seja, ele sai com os amigos dele do mesmo jeito.
Pense sobre isso. Se fosse tão horrível e perigoso assim, por que esse cara colocaria a roupa dele e sairia mesmo assim? E então lembre-se, Nijaya, imediatamente depois de desligar, liga para a mãe da Jade e compartilha com ela o que ouviu, o que Jade disse. E apesar disso, a mãe da Jade manda uma mensagem para Blaze e diz: o bebê está bem, o batimento cardíaco está ok. Se fosse tão sério assim e as pessoas acreditassem na Nijaya ou acreditassem na credibilidade dela, você acha que a mãe da Jade mandaria mensagem para aquele homem e daria uma atualização sobre o bebê? Você vai mandar mensagem para o homem que acabou de ser acusado de matar seu filho e dar uma atualização sobre o bebê? Você faria isso? Tem algo errado nisso. Mas foi isso que aconteceu. E então, logo depois dessa ligação, ele liga para o pai dele e fala com ele por 30 segundos, porque foi isso que ele disse ao policial, que falou com o pai e o pai disse: filho, desliga e liga para o 911. Por que você ainda está falando comigo ao telefone? Ele faz isso em 60 segundos. Se a ligação durou 30 segundos, vamos para 9 e 38 e 42 segundos. Às 9 e 38 e 58 segundos, Blaze está ao telefone com o 911 e você ouviu a ligação. Você ouviu o desespero na voz dele. Ele não sabia o endereço para dar ao homem. Você se lembra daquela troca? Então, a única maneira de conseguir o endereço seria correr até a frente para pegar o endereço. E se vocês lembrarem do que ele diz, quero que prestem atenção nisso. Ele diz que o endereço é 1522-1550 Lebanon, Pensilvânia. Na maioria das vezes, quando as pessoas dão um endereço, é apenas um número. Faz sentido que ele tenha corrido para a frente do apartamento ou do condomínio, porque esse foi o endereço exato que ele deu para eles. Então, depois disso, eu estou indo para o lado errado. Então ele encerra a ligação com o 911 e ela liga de volta. Então foram 6 minutos e, desculpa, a ligação para o 911 durou quase 9 minutos. Então isso levaria ele até mais ou menos 9h47 e Nijaya liga de volta para o telefone da Jade. E ele atende. Ele não precisava atender. Era o telefone da Jade. Ele podia ter dito que eu estava lidando com uma emergência. Mas ele atendeu o telefone e a atualizou. Agindo com responsabilidade. Depois disso, essa ligação durou cerca de 2 minutos, segundo ela. Isso nos leva até mais ou menos 9h49. O SAMU chega às 9h48. E se você olhar aquele comprovante do SAMU, porque você tem o direito de ver as provas, vai mostrar que o SAMU chegou por volta das 9h48 e você ouviu ele dizer: eu consigo ouvir as sirenes. Acho que ouço as sirenes. E então ele sai correndo para encontrá-los. Lembre-se que na ligação o homem diz: coloque ela de lado. Então ele fez isso. Então, se você lembra, mesmo sem querer, ela contou que Blaze correu até a porta para encontrá-los. Então talvez ela tenha se virado enquanto ele estava fora, nós não sabemos. Mas ninguém está ligando para o 911 e fazendo todas aquelas coisas para ajudar só para colocá-la de lado e tentar matá-la. Então agora a equipe de emergência já chegou. Então o tempo para limpar já passou. Onde estava todo esse tempo para ele limpar tudo? Não existe esse tempo porque, lembra, aquelas selfies foram tiradas menos de 60 segundos antes da ligação de emergência. O tempo simplesmente não existe. Então isso foi durante esse período. Então quando pensamos nesse período, só houve uma pessoa que ligou para o 911. Só uma.
Por mais grave e perigoso que tenha sido descrito, só uma pessoa ligou para o 911. Desesperado, correndo para pegar o endereço, fazendo tudo o que podia. Isso aconteceu durante esse período. Agora vamos falar sobre o que aconteceu depois da investigação. Escute. O que é injusto? Já se passaram 3 anos. Blaze agora é responsabilizado por tentar provar sua inocência quando, primeiro, essa não é a lei, e segundo, muitas das provas já desapareceram. Isso é injusto. Como posso provar minha inocência se o detetive Reese disse que deixou a gravação da câmera de vigilância ser apagada? Como o detetive principal não pega aquela câmera de vigilância que mostraria Blaze indo e vindo, Naji e Kiontai indo e vindo? Se ele tivesse corrido para o lado, teríamos visto. Se ele tivesse chegado lá com algo na mão, álcool e cocaína, ou um dos dois, talvez a gente tivesse visto isso no vídeo. Se outra pessoa tivesse aparecido lá naquele dia, talvez a gente tivesse visto isso. Mas deixaram isso ser destruído. Blaze não sabia disso. Lembre-se, ele só foi preso 1 ano depois. Se ele soubesse que fariam recair sobre ele um ônus que a lei não prevê, talvez ele mesmo tivesse feito a investigação. Mas ele estava confiando que a polícia faria a investigação porque esse é o trabalho deles. E nós sabemos que ela se encontrou com o traficante naquele dia, mesmo que tenha sido para Mário ou para quem quer que fosse. Se for overdose de drogas, quero que reflitam sobre isso. Se isso for uma overdose de drogas, por que o policial não iria falar com o traficante? Se fosse um crime financeiro, você seguiria o dinheiro. Como é que, em um crime relacionado a drogas, você nem se dá o trabalho de falar com o cara que vendeu drogas para ela naquele dia, seja lá para quem fosse? Se ela se encontrou com ele ou não, isso não cabe a nós descobrir. Mas ele não fez isso. Então agora você não fala com testemunhas-chave. E havia outros traficantes no telefone dela também. Eles não ligaram para nenhum deles. Você deixou o vídeo de vigilância ser destruído, que possivelmente poderia tê-la inocentado, mas nunca saberemos disso. E agora ele será punido por isso. Você deixou o copo, que supostamente era o copo desaparecido, a equipe de investigação da cena do crime não o viu. Estava no balcão. De alguma forma nós não vimos. Mas o tempo todo havia esse copo desaparecido que o Blaze deve ter pegado porque ele limpou tudo. Já vimos que não houve tempo para limpar e que ele levou o copo com ele. O tempo todo a detetive Reese teve que te dizer: nós deixamos passar o copo. Ele esteve lá o tempo todo. Bem, talvez se Blaze soubesse que um dia estaria sentado aqui enfrentando acusações de homicídio qualificado, ele mesmo teria mandado testar o copo. Mas ele não pode fazer isso agora. Ele não deveria ter que fazer isso agora, porque não é isso que a lei exige. Esse era o trabalho deles. E se tivesse cocaína lá, eles teriam sabido. Mas eles pegaram um monte de copos. Eles pegaram todo tipo de coisa da máquina de lavar louça deles. E não tinha nada nisso. Nada. E pense nisso. Lembra como eles falaram sobre toda essa cocaína? Uma coisa da qual eles não podem fugir é que ela tinha cocaetileno no sistema. Eles não conseguem, por mais que gostariam. Disseram antes que era do extrato de baunilha. Não faça isso. Não acredite nisso. Ou talvez pelos tratamentos recebidos na Vanderbilt. Não existe nenhum tratamento na Vanderbilt que te deixe com cocaetileno no seu organismo quando cocaína e álcool se misturam. Isso significa, pense nisso,
que ele teria que ter colocado cocaína e álcool na água ou na limonada dela. E os chefes têm paladar sensível, eles provam a comida. É isso que eles fazem. Eles provam algo e conseguem te dizer qual ingrediente está ali porque foram treinados para isso. Ela não sentiu gosto de álcool nem de cocaína, nenhum dos dois. E a quantia que dizem que ele deu a ela. Isso faz sentido? Como você faz isso? Como você coloca tanta cocaína na bebida de alguém junto com álcool e a pessoa ainda diz que o gosto está estranho? Vai ter um gosto muito pior do que só estranho. Você não vai continuar bebendo. E de acordo com o estado, era tanta quantidade que causou essa overdose. Então ela continuou bebendo cocaína e álcool a chefe e nunca percebeu. Não. Então vamos ao fato de que primeiro Lauren Weber foi até o local. Agora lembre-se, a polícia está por todo aquele hospital agora. Porque eles chegam ao hospital às 10h12. Isso vai estar na sua ficha número 5. Então isso é mais de 1 hora depois. Você tem a policial Fish, a policial Pfeiffer, a detetive Martin. Você tem todos esses policiais que agora estão interrogando Nijaya, interrogando Blaze. E Nijaya sabia disso, e eu garanto a você, a senhorita Burke sabia disso, a senhorita Franklin sabia disso, e Lauren Weber sabia disso. Sabemos que elas sabiam disso porque a policial Fish disse que a senhorita Burks estava ao telefone enquanto falava com a senhorita Browning. E ela disse que disseram a ela que os detetives viriam naquela noite. Mas Lauren Weber se lembra da companheira de Mário que pediu para ela buscar drogas para si. A primeira pessoa lá dentro é Lauren Weber. E ela disse, não se perca nisso. Ela disse, tudo o que eu fiz eu não toquei em nada. Peguei as chaves, apaguei uma vela e fui embora. Mas a policial Reese disse que ela afirmou ter levado pertences também. E que ela olhou tudo por lá. Não é possível fazer as duas coisas. Uma não é verdadeira. Ou você entrou, pegou as chaves e simplesmente saiu, ou você entrou lá, pegou os pertences e olhou tudo por lá. E se você fez isso, por que mentir? Apenas diga a verdade. A não ser que escondesse algo. Ou a menos que você tenha ido pegar alguma coisa. Então, apesar disso, agora você tem detetives no local. E a policial Fish disse que avisou a senhorita Burks e a senhorita Browning que a cena estava isolada. Ninguém entra, ninguém sai. Na verdade, ninguém precisava ter te dito isso. Porque se ele fez isso e você acha que ele fez, você quer deixar a cena exatamente do jeito que está, porque ele pode ter cometido um erro. Quero que esses policiais encontrem esse erro. Eu não quero tocar nisso. Jade não precisa voltar lá naquela noite. Ela está no hospital. Nós vamos isolar o local porque vamos pegá-lo. Eu sei que ele teria cometido um erro. Eles entraram lá, removeram provas e manipularam as evidências, movendo-as de um lugar para outro. Por que você faria isso? Eles disseram que o policial permitiu. Você lembra da detetive Martin indo depor? E então ele disse, talvez eu tenha dado permissão a eles. O Sr. Joyner disse, você não me mandou um e-mail ontem dizendo que não tinha dado? O que mudou? Bem, esta manhã quando cheguei aqui as coisas mudaram.
Não, não permita que isso aconteça. Isso não está certo. Por que detetive diria para uma mulher e 3 meninas: vão vocês investigar por mim. Me avisem quando terminarem e o que descobrirem. Isso não acontece. Isso não acontece. E então você tinha a única outra testemunha ocular, a única outra pessoa naquela casa. Ele deveria ser tão importante quanto Nijaya. Nesta faculdade, é preciso concluir o seu. E a detetive Reese, sim, senhor, a detetive Reese disse: quero trazer pessoas para conversar. Mas eu não me preocupei em pedir para Kiontai descer. Eu só liguei para ele. E Kiontai não te contaria a verdade sobre a condenação dele por homicídio. E ele te disse porque ele não falou com ninguém lá naquela noite, mesmo tendo ido até lá. Por quê? Ele disse que faltava segurança. Está bem ali. Por que ele não falou? Não tenho muito tempo, então vou passar por isso rapidamente. Você não tem mais tempo. 5 minutos, sim, senhor. Você me pegou. 1 minuto. Eu te dei a investigação. Esta é a toalha que ele pegou. Tenho 60 segundos, farei o meu melhor. Essa é a toalha que ele pegou dali. Se estivesse limpando, teria arrumado as toalhas. Mas ele não arrumou. Esse é o vídeo de vigilância. Esse é o copo que faltava. Ele ficou ali o tempo todo. Ninguém entrou, ninguém saiu. Essa é a garrafa de V8, ela não estava lá. Você vê a limonada. Você não vê o V8 e nas outras fotos você também não vê. Então, esse é o registro de comunicações. Há cocaetileno no organismo. Você receberá os relatórios. Está lá e estava lá no vômito. E todos esses médicos te disseram isso. E o laudo da autópsia, no final das contas, não se esqueça do que eu compartilhei com você. No final das contas, nem mesmo o legista consegue chegar a uma conclusão. E diante de todas essas circunstâncias, como você pode? Eu disse que ao voltar lá você estará cansada e vai demorar. E você me prometeu que não deixaria ninguém mudar suas convicções sobre o que você acredita, não importa quanto tempo leve. Porque você disse que se eles não conseguem tomar uma decisão nos assuntos mais importantes da sua vida, você não deixaria que fizessem isso pela Blaze. Eu agradeço muito pela sua paciência e por estar aqui. E a família Taylor também agradece. Eu não vou poder voltar aqui e apresentar outro argumento porque nós não temos esse ônus, eles têm. Então, quando vocês voltarem lá, defendam meu argumento por mim. Obrigada. A senhora Hollins ficou indecisa sobre se Lace Taylor realmente achava que era o pai dessa criança ou não. Ela disse que Nijaya Jackson falou que não tinha certeza. Você ouviu o depoimento. Eu afirmo para vocês que Nijaya disse que tinha certeza, só que ele não estava envolvido. E ela estava dizendo isso no hospital, porque ele estava dizendo para as pessoas no hospital que amava Jade mais do que ela. E ela estava... Isso não era verdade. Foi isso que ela também testemunhou, sobre se ele era ou não o pai. Ela disse a todos os policiais que ele era apenas o pai. Ele não está envolvido. Mas a senhorita Hollins argumentou para vocês que ele não era o pai, mas ao mesmo tempo ela quer que vocês considerem uma mensagem de texto onde Jade está dizendo para a mãe dela que ele se inscreveu em um serviço de entrega de fraldas. Você não pode querer as duas coisas ao mesmo tempo. Além disso, Blaze Taylor contou para as pessoas que ele era o pai do bebê dela. Ele contou para Kiontai, Najia, para o pessoal da Vanderbilt. Ele contou para os policiais. Agora, quando ele liga para o 911, ele está com um amigo. Mas quando a polícia chega, essa é a namorada dele.
Ele está totalmente comprometido com essa versão. E as mensagens de texto com Xavier Winford absolutamente não foram apresentadas com o objetivo de dizer que, de alguma forma, o Sr. Taylor era uma má pessoa porque estava se relacionando com mais de uma mulher. Foi exatamente para esse propósito. Ele tinha alguém que amava, para quem ele dizia, eu te amo. Mas também o restante dessa conversa é que algo está acontecendo, mas tudo vai dar certo para eles. Mas isso vai totalmente contra o que ele disse à polícia, que Jade Benning era sua namorada. As interações dele com ela não eram de eu te amo. Ela também não queria admitir que ele é o pai da criança, mas ainda assim quer dizer que eles escolheram o nome do bebê juntos. Bem, Nijaya Jackson testemunhou sobre isso, e ela foi muito específica ao dizer que foi um nome que Jade sugeriu, e ele concordou. Ele não discordou. Mas você também ouviu o testemunho de que o nome da bebê que Jade está esperando é Ivy. Só para esclarecer, eu não sei de onde veio a conexão entre Lauren Weber e Mário. Eu afirmo para vocês que a prova que vocês ouviram foi que Mário mandou mensagem para Jade. Jade mandou mensagem para Danny. Danny estava na cidade. Vocês sabem, a Lauren Weber não estava envolvida nisso. Lauren Weber foi ao apartamento e lá disse em seu depoimento que parecia limpo demais. E ela contou isso aos policiais. Foi a primeira coisa que ela disse a eles. Ela entrou e foi tão estranho para ela que tirou 2 fotos e saiu do apartamento. Eu afirmo, seja o que for que aconteceu dentro do departamento de polícia para que os policiais não fossem lá naquela noite e isolassem a cena. Com certeza. Isso foi um erro. Isso deveria ter acontecido e não aconteceu. Mas isso não muda nada. Graças a Deus pela família e pelos amigos da Jade, porque eles não estavam satisfeitos já que nada estava acontecendo e algo precisava acontecer. E eles resolveram isso. Nada foi mexido. Agora o Sr. Taylor, durante a limpeza, não colocou a câmera de volta. E eles colocaram a câmera de volta onde ela deveria estar, onde ficaria voltada para a porta, sem saber se ele poderia voltar, porque a polícia não estava lá. A senhorita Holland também argumentou que, de alguma forma, se ele quisesse matar o bebê, ele não estaria querendo receber notícias da mãe da Jade. A mãe da Jade está mantendo ele informado porque ninguém sabe ainda sobre a cocaína. Aquele primeiro exame toxicológico no hospital deu negativo. Ela não sabe, ninguém sabe o que aconteceu. Ela mencionou a causa da morte com a doutora Carney. Não a causa da morte, a forma da morte com a doutora Carney. E ela apresentou o relatório que afirma de forma muito clara que há suspeita de homicídio, porque é possível que ela tenha ingerido a cocaína sem saber. Alguém deu para ela. Mas a decisão da doutora Carney não tem relação com a sua. A sua determinação é revisar todas as evidências para decidir se aprova além de qualquer dúvida razoável. Se ela determinou que foi um homicídio, vocês não poderiam considerar a determinação dela para a sua decisão. Isso é para a certidão de óbito. Os argumentos da senhorita Holland para vocês sobre Blaze Taylor. Queremos o vídeo de vigilância. Sim, seria muito melhor se tivéssemos o vídeo de vigilância, mas não para inocentá-lo. Mostraria ele entrando e saindo. Quanto tempo ele ficou lá fora antes de voltar para dentro no dia 1º de setembro? Quantas vezes ele foi lá fora? Mostraria Jade Benning sem pulso, do jeito que ele a viu sendo carregada pelos paramédicos. Não há nada nisso que desfaça as provas neste caso. Ela argumentou que uma chefe...
saberia que havia algo em uma bebida. Jade Benning disse claramente: eu sabia que havia algo na minha bebida porque eu senti o gosto. Esses são os fatos. A argumentação inteira da senhorita Holland está pedindo para vocês ignorarem o depoimento de Nijaya Jackson, que mais uma vez não foi contestado. Que Jade Benning disse todas essas coisas. Ela disse isso para ele, só estavam os dois no apartamento. Ele disse que só estavam os dois. Ele disse que Jade estava falando comigo. Os argumentos dela para você são para que você não só ignore tudo o que Jade Benning disse, mas também para que ignore o fato de que, se por algum motivo fosse verdade, e Jade Benning ingeriu a cocaína sozinha para se matar e matar o bebê dela. E então ligou para sua melhor amiga e disse essas coisas para Blaze Taylor. E Blaze Taylor nunca conta para ninguém o que ela disse. Ele não faz isso quando vê Nijaya dizer: meu Deus, o que aconteceu? Ela disse essas coisas, eu não fiz nada, temos que descobrir o que está acontecendo. Isso absolutamente não é verdade. Ele não contou para ninguém o que Jade disse. E quando o detetive Smith perguntou a ele se Nijaya teria algum motivo para inventar essas acusações, ele nem sequer disse que ela estava inventando. Ele disse: acho que ela está apenas em choque e eu fui a última pessoa que esteve com Jade. Não há explicação porque Jade Benning disse essas coisas. É a prova e a evidência neste caso. Jade Benning nomeou o assassino dela e do bebê dela e ela te contou o motivo. O Estado não precisa provar o motivo, mas Jade Benning te contou o porquê. E eu afirmo para vocês que as provas neste caso demonstram, além de qualquer dúvida razoável, que Blaze Taylor é culpado de todas as 4 acusações da denúncia. Obrigada.